pessoal, amigas e amigos do canal 1000 por hora com Rodrigo Mattar, estamos chegando com aquele vídeo inédito sobre a história e a memória do automobilismo ou da moto velocidade em 2 e 4 rodas no Brasil e no mundo. Tudo que for marcante, recordação, tá aqui nesse quadro que é o seu favorito. Eu sei que vocês gostam do TBT do 1000 por hora com Rodrigo Mattar, então vem com a gente, já chega dando seu like, vem de voadora, ative o sininho para receber as notificações dos futuros vídeos inéditos dessa sessão do canal, que eu sei que vocês curtem muito. Além de se inscreverem também no 1000 por hora com o Rodrigo Mattar e fortalecer o nosso trabalho, também ajudando no clube de membros, é muito importante a participação de vocês. Muito bem, vocês sabem que nesse sábado, a partir das 11 da manhã, larga a edição número 92 das 24 horas de Le Mans. O grid está definido e Kevin Estre conseguiu uma pole avassaladora no Porsche 963 LMDH na Hyperpole, né, disputada nessa tarde de quinta-feira aqui pelo horário de Brasília, noite já na França, 8h30, 8h35 por aí, foi mais ou menos o horário que começou a Hyperpole por conta de um incidente na prova do Road to Le Mans que vocês assistiram aqui no canal. Mas Porsche na pole, Porsche é a marca que mais vezes tem participado das 24 horas de Le Mans de forma seguida, com qualquer modelo, desde que a marca foi criada, desde que estreou em Le Mans. São mais de 70 anos, com mais de 100 vitórias, incluindo vitórias em subclasses e 19 triunfos na geral. E quem acha que a Porsche não está perseguindo o 20º campeonato Lassat, olha, melhor tirar o seu cavalinho da chuva, porque ela já mostrou que está com disposição para ganhar e dar ao Roger Penske provavelmente a vitória que lhe falta. Porque ele ganhou na Fórmula 1, tem títulos na Indy 500, tem sua equipe ganhando na Fórmula Indy, ganhou no Can-Am, ganhou na NASCAR, falta o quê? O WEC Le Mans. Já venceu Daytona. Vocês acham que não vai querer ganhar as 24 horas de Le Mans, que são a prova mais importante do FIA WEC, estão para a Indy 500, como a Indy 500 para a Fórmula Indy, as 24 horas de Le Mans estão para o FIA WEC. Então, é claro que no ano passado, muita gente se lembra que a Toyota foi campeã, nadando praticamente de braçada, venceu 7 provas, 6 corridas, né? Porque foi um calendário de 7, e na mais importante do campeonato venceu a Ferrari. Então, muita gente se lembra exatamente do retorno vitorioso da Ferrari ao Victory Lane, ao topo do pódio, depois de 58 anos ausente. Foi uma fábula de anos que a Ferrari ficou fora. A Porsche ganhou pela primeira vez em caráter oficial em 1970. Uma corrida muito acidentada e chuvosa, ganha por um carro que não era o favorito, o protótipo de Dick Atwood e Hans Hermann, que acabaria se aposentando do automobilismo depois de conquistar aquela vitória nas 24 horas de Le Mans. Para 1971, a Porsche, que já vinha desenvolvendo desde 68, 69, o 917 e seu conceito, ela sabia que era a última oportunidade de ganhar a prova com aquele carro, porque a partir de 72 entrava em vigor um novo regulamento técnico. E esse novo regulamento acabava com os protótipos de grande cilindrada, entre os quais estavam não só o Porsche 917 e suas variantes, como também a Ferrari 512, né? O Lola T70, embora anacrônico, também teria seu fim. E assim os grandes carros, os grandes protótipos daquela época estariam virtualmente mortos para o automobilismo. E a Porsche, por exemplo, não teria, pelos anos seguintes, talvez a menor possibilidade de ganhar, a não ser quando ela, já dominando o conceito dos motores turbo comprimidos para carros de endurance, voltaria a ganhar mais uma vez a geral, e isso foi em 76. Houve 3 anos de hiato, 4 na verdade, entre o segundo triunfo da Porsche e o terceiro, que foi em 76. Em 1971, a Porsche tinha, além dos 908, logicamente, para tentar ganhar na categoria 3 litros, os carros 917 Langhec e também o 917/20, que foi o The Pink Pig, o carro de Reinhold Jost e Willi Kauschen, fora todo o trabalho de aerodinâmica que o estúdio Cera de Robert Choulet desenvolveu, tornando os 917 Langhec ainda mais espetaculares do que já eram. A equipe John Wyer tinha o carro de Derek Bell e Joe Seifert, tinha o carro de Jack Oliver e Pedro Rodrigues, e também o numeral 19 de Emmett Miller e Dick Atwood, esse com a traseira curta,
era o Kurzhek. A equipe Martini tinha o Langhek para Gerhard Larousse e Vic Elford e o Kurzhek para Helmut Marko e Guys Van Lennep. O esquadrão Ferrari tinha não a equipe oficial, mas times clientes muito bem preparados, como por exemplo a Roger Penske Kirk F. White, com a assessoria da NART, um motor preparado pela Traco, que era especialista na revisão e no rebuild dos motores Chevrolet. Ela fez um motor de 600 cavalos de potência para o carro de Mark Donohue e David Hobbs, que dividiram a pilotagem naquela prova. Havia ainda a escuderia Monruí com Nino Vaccarella, ele preside volante, e José Maria Runcadelha, tio do piloto do Fielweck, Dani Runcadelha, que fará sua estreia nas 24 horas de Le Mans. A escuderia Felipe Netti estava com Mike Park e Jean-Henri Pescarolo, Chris Craft e David Wire na David Piper Auto Race, a Écurie Francochamps com seus carros pintados em amarelo para o Barão Hugh de Firlan e Alain de Cadenet. A NART tinha também um carro para Tony Adamovics e Sam Posey, Georg Loss e Franz Pesch com Angelo, Corrado Manfredini e Giancarlo Gagliardi com a escuderia Felipe Netti em parceria com a Pico Rosso, e havia também uma 512 Spider para George Eaton e Masten Gregory. Esqueci que tínhamos também um Porsche 917K para a equipe Ziltro Racing Team de Gerard Pion e Dominique Martin, mas esse carro não pagava placer, apenas o 18º na linha de largada com o Lola T70, um dos únicos Lola T70 que participou daquela prova, com o Ted Piletti e Taf Gosselin. Entre os carros de menor cilindrada despontavam o Matracinca de Chris Amon e Jean-Pierre Beltoise, o Ligier de Guy Ligier e Patrick Depailler, e uma miríade de Porsche 908/2 e /3. Na classificação, senhoras e senhores, Jack Oliver e Pedro Rodrigues conquistaram a pole position. Tempo registrado para o circuito de La Sarthe, que na época tinha, deixe-me ver aqui, uma extensão de... Deixe-me ver aqui. 13.469 metros. 3 minutos, 13 segundos e 9 décimos, perdão. Média 250.069 km por hora. Nem a Fórmula 1 em 1971 alcançava nas suas corridas e nas suas pistas, inclusive o Spa-Francorchamps tinha sido banido do calendário, mas em Monza, por exemplo, as médias horárias não eram tão rápidas quanto, só quando houve o GP da Itália, Chris Amon superaria a média dessa pole. Então podemos dizer que Pedro Rodrigues fazia naquela época em Le Mans a segunda volta mais rápida da história do automobilismo, perdendo apenas para a pole position das 500 milhas de Indianápolis de 71. Então, um absurdo o que esse piloto mexicano andava. Aliás, todo mundo disse que se houvesse um campeonato mundial de pilotos nos anos 70, certamente Pedro Rodrigues, que ironicamente morreria alguns dias depois das 24 horas de Le Mans de 1971, que foram nos dias 12 e 13 de junho, a partir das 4 horas da tarde, como é o habitual lá em La Sarthe, Pedro Rodrigues teria sido fatalmente campeão mundial de endurance em alguma ocasião. Essas 24 horas de Le Mans tiveram esse recorde, né, do Porsche 917 e, claro, acabaram ficando históricas por conta também do domínio dos carros do construtor alemão. Essa edição das 24 horas de Le Mans era a antepenúltima etapa do Campeonato Mundial de Marcas. Era a 9ª prova, o campeonato tinha começado em janeiro, com os 1000 km de Buenos Aires na Argentina. Depois tivemos provas em Daytona e Sebring, na perna estadunidense, os Boissé 1000 km em Brands Hatch, o troféu Filippo Caracciolo, os 1000 km de Monza, os 1000 km de Spa, a Targa Florio, os 1000 km de Nürburgring disputados no Nordschleife, depois Le Mans, os 1000 km da Áustria e as 6 horas de Watkins Glen. A Porsche vencera com a John Wyer as 2 primeiras provas em Buenos Aires e Daytona, ganhou em Sebring com Vic Elford de Gerhard Larousse, André Dedamit e Henri Pescarolo tinham ganho a prova de Brands Hatch, Pedro Rodrigues e Jack Oliver venceram em Monza, ganharam também em Spa-Francorchamps, mas a Autodelta deu o troco vencendo
a Targa Florio, e na etapa anterior, com o 908/3, que era próprio para aquele circuito, ganharam Vic Olford e Gerard Larousse. A dupla do carro 21 em Le Mans era a principal da equipe Martini International. Tinha o carro mais aerodinâmico, tinha largado da primeira fila. Mas a gente sabe que carros quebram, né? Carros quebram, há problemas nas 24 horas de Le Mans e muita gente ficou para trás. Então nós tivemos aqui, entre os principais carros que competiram naquela prova, Donald Hill e David Hobbs se entregaram na quinta hora. Abandonaram com a Ferrari da Penske, que era um carro infelizmente muito lento em reta. Na oitava hora estourou o motor por conta de uma falha de turbina de refrigeração do carro de Olford e Larousse. O Pink Pig, pintado nas cores do Team Auto Use Dow, ele não tinha as cores da Martini, nenhum emblema, porque a própria marca de bebida considerou que o carro era feio, entre aspas, saiu da pista em harnagem com Ryan Yost e Viri Caution. Mike Pax e Henri Pescarolo tiveram queda de pressão de óleo e abandonaram. Depois Lino Vaccarelli e José Roncadelha tiveram quebra da caixa de câmbio. Um duto de óleo estourou no carro de Jack Oliver e Pedro Rodrigues. E assim, os carros foram se retirando. Perda de óleo fez abandonarem Derek Bell e Joe Seifert. O resultado é que só havia 14 carros, aliás, 13 carros na prova, porque teve o poste de Louis Cosson e Helmut Loisy desclassificado por um reabastecimento de óleo ilegal, mas eram 14 carros da pista e apenas 13 foram classificados ao final. Entre eles, apenas 7 Sport protótipos e 6 modelos de Gran Turismo. Desses, aliás, 7 modelos de GT, desculpem, e 6 modelos de Sport protótipo. Na classe principal, ganhou o Porsche 917K de Helmut Marko e Guy Van Lennep, percorrendo a incrível distância de 5.335 km, 313 metros. É como se você atravessasse do Maine a Le Mans, Maine, uma cidade, um estado americano, aliás, você atravessasse do Maine a La Sarthe em um único dia, fazendo em linha reta 5.335 km, 313 metros. Média horária de Marko e Van Lennep, 222,340 km por hora, 396 voltas percorridas, há quem diga que foram 397, terá sido, e é, na verdade, uma divisão de recorde de voltas percorridas com o carro da Audi, que 39 anos depois quebraria essa marca histórica do carro de Marko e Van Lennep, pois o Timo Berhard, na prova de 2010, se não me engano, né? Deixa eu ver aqui se foi exatamente na prova de 2010, em que o recorde histórico foi quebrado da distância, mas acredito que tenha sido isso, 5.410 km, 713 metros para o carro número 9, guiado por Mike Rockefeller, Timo Berhard e Romain Dumas. Era o carro patinho feio, era o terceiro carro da Audi e fez a trifeta, com Lotterer, Fasler e Treluer, e McNish, Christensen e Dino Capello terminando em terceiro. Quer dizer, tivemos que esperar 39 anos para o recorde de Helmut Marko e Guy Van Lennep ser quebrado nas 24 horas de Le Mans. Da distância total da prova, a média do carro da Audi Sport Norte América foi de 228 km horários. Outro detalhe que é preciso ser dito sobre o carro de Helmut Marko e Guy Van Lennep: não era o 917K comum, apesar de usar o mesmo conjunto mecânico, o motor 5,4 litros de 12 cilindros opostos, que debitava entre 600 a 620 cavalos de força. Basicamente, Helmut Bott, que era o designer do 917, concebeu uma versão com magnésio como estrutura. Os tubos de magnésio eram pretos e foram pintados de branco, para que Helmut Marko e Guy Van Lennep não soubessem que se tratava de magnésio. O magnésio é um material altamente inflamável, altamente combustível. Então, se batesse, meus amigos e minhas amigas, virava uma espiviteira o carro número 22 da Martini International. Sorte de Marko e Van Lennep, porque eles jamais descobriram isso, ou se descobriram, eles já tinham ganho a prova em 1971 e o resto é história. A Porsche fez o canto do cisne de uma forma formidável
para os seus modelos 917. Foram feitas 25 unidades de competição para esse carro ser homologado. Ele ficou apenas 3 anos nas pistas, mas marcaria história nessa versão de Le Mans, se bem que na série Canam, onde correu em 72 e 73, ainda daria muito trabalho e muito haveria a ser dito sobre o Porsche 917 na versão Canam. Sobre Le Mans é isso. Porsche na pole da edição de 2024, o Spike da LMP2 ao pole da sua divisão, o carro pintado com as cores de um dragão da equipe AO/TF, e a Inception Racing é a pole position da edição 2024 entre os LM GT3. A estreia dessa categoria, a McLaren conquistando a pole position. Vamos ver se os brasileiros que não tiveram um bom desempenho na classificação de ontem fazem um trabalho melhor durante a prova. É uma corrida de 24 horas, vai ser uma corrida muito difícil e, sei lá, quem sabe esse recorde histórico aí de 397 voltas, de 5.410 km, não seria quebrado, hein? Mas para isso, não tem que ter tanto safety car na corrida. Vamos aguardar. É isso, pessoal. Vocês lembraram aí as 24 horas de 1971 que marcaram história, que foi a grande vitória da Porsche, a segunda seguida do construtor de Weissach, que é o maior vencedor do circuito de La Sarthe, com 19 triunfos na geral e mais de 100 vitórias, somando todas as categorias de Le Mans. Porsche é Porsche, minha gente. É isso aí, pessoal. Amanhã a gente volta com a série Minis com História, aqui no A Mil por Hora com o Rodrigo Matar.